O nosso objetivo aqui é debater a implementação da EAD nas escolas públicas do estado de São Paulo e do país. É uma situação que parece que é uma solução, mas que pode trazer problemas graves futuros e mesmo imediatos para a comunidade escolar e para também a categoria do magistério e para a educação pública. A epidemia é um problema grave, tem matado muita gente no Brasil e no mundo. Não é a primeira epidemia, mas parece que o mundo foi pego de surpresa, não se preparou para essa situação. Os cientistas apontam como saída a produção de vacinas. E isso demora de 2 a 5 anos. E é muito tempo. Por enquanto, o único caminho que temos é o isolamento social, mas parece que os governos não se deram conta e a população incentivada pelo governo federal, pelo Bolsonaro, também parece que ainda não se deu conta da gravidade do problema. Assim, além do Covid-19, nós temos duas questões sérias a enfrentar. A primeira é o que o governo tem feito, e a segunda, como convencer a maioria das pessoas de que é preciso combater o vírus e é preciso o isolamento social. Bom, vamos falar dos governos. O Bolsonaro, não tem o que falar, é o pior de todos. Está tentando condenar, ou melhor, está condenando as pessoas à morte com essa história de defender contra o isolamento social. É muito grave em se tratando de um presidente da República. É uma situação desesperadora para o país. Em São Paulo, por exemplo, os governos pelo menos estão tratando da questão do isolamento social, mas a taxa de isolamento que já chegou a mais de 60%, nesse momento não chega a 50%. O que preocupa bastante, porque com 50% de isolamento num estado como o de São Paulo, precisariam se construir pelo menos 17 ou 18 mil leitos. É uma situação bastante grave. A maior parte dos governos tratam o Covid-19 de forma eleitoreira, de forma oportunista, talvez, querendo ganhar dividendos pessoais, um disputando com os outros, o que piora a situação da população. O governo federal, por exemplo, tem aproveitado da crise para aprovar leis retirando mais direitos dos trabalhadores, permitindo inclusive cortar salário, suspender contratos. É um absurdo. A população mais pobre já não tem condição de enfrentar, sem emprego, sem salário, fica pior ainda. E quando nós olhamos as ruas com um monte de gente andando para lá e para cá, sem máscara, nos deixa bastante preocupados. E ao invés de atacar o foco do problema, os governos vêm com essa solução que não nos parece a mais adequada, porque as pessoas estão preocupadas com as suas vidas, com seus empregos, os que têm. Uma boa parte não tem acesso à internet, não tem acesso às redes, tem até as redes sociais, mas não tem acesso às tecnologias de informação e comunicação. Basta ver que naqueles R$ 600 que o governo Bolsonaro queria que fossem 200 de abono emergencial para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para as pessoas mais pobres, boa parte não conseguiu receber por falta de acesso às tecnologias de informação e comunicação. Algumas não conseguiam acessar, entender a linguagem dos aplicativos. E até agora o governo não pagou metade dos abonos que deveria pagar. A solução mágica que os governos têm encontrado para, entre aspas, combater a crise é a questão da educação à distância. Eles não têm chamado de educação à distância, porque compreendem que é um momento de pandemia. Mas vários deles dizem que isso não é só uma questão momentânea, que a EAD veio para ficar. Para alunas e alunos, são três os problemas mais graves: a exclusão, a segurança alimentar e a socialização. Exclusão, porque boa parte da população escolar não tinha acesso
houve uma luta dos movimentos para atingir o acesso pleno, isso vem se concretizando. No ensino fundamental nós já chegamos a 90% do acesso e a EAD significará um retrocesso, podendo mais da metade dos estudantes ficarem fora de uma coisa que conquistamos há bastante pouco tempo. Sem contar que na situação de desemprego, fome e miséria agravadas com o Covid-19, a exclusão é ainda maior. A questão da segurança alimentar, porque nós sabemos que muitas crianças, boa parte da sua alimentação se dá com a merenda escolar. E não é uma questão menor. As crianças não se alimentam na escola porque querem, mas porque precisam. E R$ 50 num cartão, para uma parcela ínfima de estudantes, não chega a todos e precisaria ser para todos, porque todos têm o mesmo direito, não só legal, como moral, como ético. Chega a parecer absurdo. R$ 50 para suprir uma alimentação. Ou seja, as crianças estão sendo condenadas a passar fome pelo governo Covas, pelo governo Dória e por outros governos aí pelo país. A terceira questão é a socialização. Um dos aspectos fundamentais na educação infantil e na educação fundamental é uma criança ter o contato com a outra. E ela ficar na frente do computador não vai garantir socialização fundamental para o processo de formação futura da cidadania e do ser humano. Então, esses 3 aspectos são bastante graves para o aluno. A categoria docente também vai ser bastante atacada com a EAD, tanto no momento da crise agora, por conta do assédio moral e de outras coisas, como futuramente. Se não vejamos, ter que ficar 24 horas à disposição, apesar de falarem que não é isso, que você tem que cumprir só o seu horário de trabalho, você fica 24 horas à disposição no trabalho EAD. Isso é um sobretrabalho sem remuneração. O assédio moral. A gente tem notícias, por exemplo, de exigências para se postar atividade todos os dias, o que sobrecarrega docentes e alunas e alunos. Chefias exigindo que professores e professoras estejam disponíveis na frente do computador, ameaçando de falta caso ele não esteja logado para provar que está presente. Absurdos como esse parecem que não, mas acontecem bastante. Outro prejuízo futuro é que, na medida em que vai se firmando a EAD como saída, como possibilidade para a educação, há risco de perda de carreira. As contratações não serão mais por concurso. Você vai ser contratado por atividade, por turma, que podem ser turmas de 30, 35, 40 alunos, que já são muito hoje, como turmas de 90 e 100 alunos, recebendo não como carreira. Os benefícios que temos na carreira do magistério conquistados às duras penas podem ser jogadas na lata do lixo. Um outro problema é que nós temos uma série de doenças profissionais que nos atingem e não são reconhecidas, e com o trabalho no computador, esse número de doenças podem aumentar. Quem fica na frente do computador direto podem ter LER, pode ter uma série de doenças relacionadas à questão desse tipo de tecnologia, que se não são reconhecidas as já existentes, imaginem as que estão por vir. E qual é o nosso papel como educadores e educadoras? Se a solução não é EAD, deixar claro o porquê não é. A gente não pode negar que parte expressiva de professores e professoras estão concordando, estão achando legal. De fato, as plataformas funcionam bem. Mas e o modelo? Esse tipo de educação que nós temos hoje é uma educação criada no século XIX, começo do século XX, para dar conta da organização pós-revolução industrial, para dar conta do Fordismo, do Taylorismo. Ela é uma educação excludente, compartimentada, uma educação conteudista, com uma avaliação que não forma para a cidadania e para a vida. E durante todo o século XX, educadores de grande expressão e sindicalistas têm dito que o modelo está falido. E o que fizeram as empresas como Google e Microsoft? Basicamente, pegaram um sistema falido e colocaram nas suas plataformas. Então não serve. É um modelo falido, um modelo ultrapassado, um modelo superado, que foi colocado com muito mais tecnologia para as empresas simplesmente terem lucros. Não é isso que nós queremos.
Nós estamos preocupados, de fato, com uma educação contextualizada, uma educação que forme e não simplesmente informe. Não estamos preocupados só com instrução, estamos preocupados com formação. E por conta disso mesmo, há uns questionamentos a fazer para os governos. As redes, em geral, a maior parte delas são organizadas em ciclos. E se elas são organizadas em ciclos, o fato de ter uma medida provisória, na prática colocando os 200 dias letivos como 800 horas, o que não deixa de ser uma dificuldade para a organização do tempo. E há muito tempo temos falado em reorganizar tempos e espaços escolares, temos falado em territorialidades, temos falado em uma série de conceitos que estão se firmando. E por que não, ao invés de trabalhar nas 800 horas, diluí-la dentro de um ciclo? Mas tem escolas também que estão trabalhando com seriação. Para essas, os governos tinham que tomar providências e reorganizá-las, pelo menos em 2 ciclos. As tecnologias têm que ser usadas para se discutir com a comunidade escolar sobre como combater o vírus, como enfrentar a situação, como enfrentar a vida. Isso não é abrir mão dos conteúdos. Falando de vírus, a gente pode falar de porcentagem, de revolução industrial, várias coisas da língua portuguesa, vários conceitos científicos, como o próprio conceito de vírus, a própria questão da pandemia, a questão das doenças, os períodos históricos. Então, aqui não é uma questão de dizer não ao conteúdo, é uma questão de contextualizar. E por isso, nós afirmamos que é possível utilizar as tecnologias a favor da classe trabalhadora e não a favor do lucro. Mas, para que isso dê certo, nós temos que fazer algumas exigências. Por exemplo, usar as plataformas digitais para dialogar com as comunidades, sem esquecer que após a pandemia temos que continuar a denúncia da sua utilização para o lucro. Uma coisa não nega a outra. Devemos lembrar que, por exemplo, na gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, mais do que as 2 guerras mundiais juntas, que matou um presidente da República no Brasil durante a República Velha, os governantes decidiram pela aprovação de todos os alunos sem exame final. E isso porque a escola, inclusive, atingia uma parcela pequena da população. Todos os estudantes devem ter acesso à alimentação. No caso de São Paulo, não dá para que uma pequena parcela deles recebam um cartão de R$ 50. Nós temos que exigir que todos recebam um cartão que possa suprir a sua situação básica de mata-fome. A questão da comida é fundamental e tem que ser um valor que permita isso. Temos que exigir que não haja nenhum corte de salário, nem de gratificações. Isso faz parte da renda dos profissionais. Também temos que exigir que o Estado garanta o salário dos terceirizados e das terceirizadas. Eles trabalham conosco e é um absurdo. Eles já não têm uma série de direitos durante os períodos de normalidade e agora ainda parte tem seus contratos cancelados e parte está recebendo o mínimo, 30%, 40%. Temos que exigir que eles recebam todo o seu salário. Temos que cobrar também dos nossos sindicatos que organizem a categoria, mesmo à distância, para que cobre o governo com relação aos direitos que estão sendo tirados. Não dá para se aproveitar da época da pandemia para retirar direitos. Devemos lembrar que no caso do SINPEM, por exemplo, que é o sindicato municipal, na prática ele está concordando com essa dinâmica EAD no tempo de pandemia. Nós temos compromissos com a educação pública e, por isso, não podemos vacilar na denúncia do que significa a educação à distância, não nesse período de pandemia, mas para o futuro da educação do país e talvez do mundo. Por isso que nós temos que dizer que não dá para abandonar comunidade e aluno, temos que agir juntos, temos que nos preocupar com a solidariedade, com a manutenção da vida em primeiro lugar. É preciso dizer também que para defender a vida, temos que manter o isolamento, temos que defender a ciência, denunciar os governos que usam o EAD para os seus interesses próprios, sem nenhuma preocupação com os estudantes. E na luta geral, é preciso dizer que, a continuar com Bolsonaro e o seu governo, nossos limites para o combate à crise são muito grandes.
Para concluir, queremos reafirmar o nosso compromisso com a educação pública, nosso compromisso histórico em defesa da vida contra o lucro e dizer mais uma vez que para que a gente vença o vírus, precisamos nos isolar socialmente, precisamos das quarentenas e precisamos dizer que essa solução encontrada pelos governos, por mais bonita que possa parecer, é uma solução que não nos serve, é um tiro no pé. A EAD pode significar o fim das carreiras, pode significar a exclusão. Por fim, dizer que os governos Covas e Dória, aqui no município de São Paulo, estão utilizando essa questão de forma eleitoreira, de forma demagógica. E pior, o governo federal tem agido como um propagador da morte para os mais pobres. Então, precisamos reafirmar sempre, fora Bolsonaro e todo o seu governo.